Oi, gente, tudo bem? É a Larissa Reiser, a Lala. Hoje eu tô aqui na casa da Oma, na casa aqui do Vavá, junto com o Ricardo Beraldi. E hoje a gente tá tomando um café com a Lala, delícia aqui, as xicrinhas. Olha, gente, do casamento, do noivado da Oma, né, Oma? Obrigada por esse cafezão aí. E a gente vai bater um papo bem legal hoje aqui com o Ricardo. E Ricardo Beraldi fez o curso comigo. Olá. Lembra, Ricardo? E a Pois gente é, ia colegas. pra... Quando foi? 2017? 2018. 18. Aí a gente ia de Joinville a Blumenau e a gente pegava carona um com o outro, e aí já trocando fórmulas de pomada de própolis, lembra? Nossa, quanto papo. Ia daqui que até coisa lá legal, que conversando, tempo né? Bom, que ano Tempo legal. bom, né? E aí, Ricardo, vou começar contigo então. Tá. A gente quer saber tudo de você aí, de como tu começou na meliponicultura. Conta aí tua história, tá? Vou tentar ser o mais resumido possível, né? Porque é meio difícil. Então, bom, eu já, quando eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos, eu me chamo Ricardo Beraldi, eu sou Sim, paulista. se apresenta, Eu né? sou paulista do interior de São Paulo, uma cidade chamada Serra Negra. É uma estância hidromineral climática que fica a 150 quilômetros de São Paulo. E quando eu era moleque, minha diversão principal era pescar, jogar bola e andar pelos matos e cafezais, que lá é uma região de café, procurando um ninho de passarinho. Que eu adorava criar os passarinhos, pegar um ninho de chupim, de sabiá e criava, e eles ficavam andando atrás de mim em casa, eu adorava isso, né? Ou seja, eu sempre gostei de bichos, eu tive tudo que é bicho possível, cobra, tartaruga, tudo possível em casa. E nessas andanças pelos cafezais, eu via que em algumas casas tinha umas caixinhas penduradas com abelhinha. E lá a gente chamava, na época, chamava de guira. Ah, ninho de guira. Eu nem sabia o nome direito. Eram jataís as abelhas. E eu achava aquilo o máximo, e na minha casa tinha um ninho, só que era uma outra espécie, eram umas pretinhas, que hoje eu sei que são mirins, só que eu não sei até hoje que mirim era essa que tinha lá na minha casa. Eu acabei abrindo aquele lugar, fazendo tudo errado. Hoje a gente sabe que não é assim que se faz. Abri o lugar, tirei e coloquei elas numa caixinha. E aí eu achei uma jataí num barranco, fui lá, tirei tudo errado. E coloquei numa caixinha, e nessas eu achei uma outra também. No fim eu tinha 4 jataís, quer dizer, 4 caixinhas, 3 jataís e uma mirim. E aí foi assim meu início de meliponicultura. Só que aquilo, na época, como eu já disse, não sabia nem o nome da abelha, não sabia manejar, nem que existia a possibilidade de manejar de uma fazer duas, essas coisas que hoje a gente domina. E isso ficou lá para trás, no meu passado. Eu fui ter minha vida, fui para São Paulo, depois vim aqui para Santa Catarina. E depois que eu me aposentei, um belo dia, eu me aposentei em 2014. E quando foi 2015, um amigão meu que ainda está voando, está na aviação, eu trabalhei na aviação por 28 anos, eu era comissário de bordo, e esse meu amigo Felipe Correia me falou: Beraldi, que é assim que eu sou chamado na aviação, Beraldi, eu descobri uma coisa muito legal, são umas abelhas sem ferrão. Eu falei: já tive dessas abelhas. É mesmo, vai ter um curso assim, assim. E ele fez o primeiro curso lá em Florianópolis, com um meliponicultor bem conhecido lá, um cara muito legal, é paulista inclusive ele, mas mora lá em Floripa há muitos anos. Ele chama Pedro, e ele tem lá o sítio Flor de Ouro, que é onde ele produz orgânicos, e ele produz mel de abelha sem ferrão de várias espécies, e comercializa isso naquelas feirinhas de orgânicos, feirinhas afins assim, lá em Florianópolis. E ele veio feliz da vida com esse curso, me trouxe a apostila para olhar, falei: vamos começar a procurar isso. Eu acabei descobrindo um meliponicultor em Blumenau, por acaso total, fazendo feira, e aí começou. Ele me conseguiu uma caixa de manda-saia, numa caixa de apis, que daí eu tive que transferir, e assim foi começando, e aí eu achei um grupo de WhatsApp aqui em Joinville. O meu início de grupo de WhatsApp foi aqui em Joinville, que até hoje é a Anne Joinville, que foi a então esposa do Felipe, que foi na Festa das Flores e viu as abelhas lá e fotografou para mim o cartãozinho do Antônio Carlos Xavier. Ah, que legal. Que eu liguei, contatei, ele me incluiu no grupo, e aí eu comecei a participar desse mundo das abelhas, e através daquele grupo
descobri alguém em Blumenau e aí começou em Blumenau a minha história. E foi. Em Blumenau, fiquei sabendo que ia ter esse curso e comecei a fazer o curso do Instituto Federal Catarinense com o professor Siegfried, que é um craque das abelhas sem ferrão. É um cara Nosso que se prof. dedica, nosso prof, ele se dedica a divulgar as abelhas. Até hoje ele faz um trabalho sensacional. Eu tiro muito o chapéu, professor Sig, muito obrigado mesmo. O Também. cara é muito importante na meliponicultura, né? E aí a gente começou a fazer o curso. No primeiro dia já conhecia a Lala Era minha irmã. e a irmã dela, Ana. A Fábio também estava nessa. A Fabiana monte também. de Então gente ali de a gente Blumenau, começou laços de amizade muito legais. E naquela ocasião, eu o curso começou em fevereiro de 2018. Eu morava em Blumenau ainda na época. Eu tinha me separado da minha esposa, ficamos 1 ano separados, e naquele momento a gente estava começando a namorar de novo, eu com a minha esposa. E aí, ela já estava morando em Joinville e eu em Blumenau. E aí, um belo dia, na primeira atividade que a gente teve de visita a um meliponário, a gente visitou o meliponário do seu Jorge, lá em Blumenau, a velha. Eu fui. Então, Tava foi, junto. tanto que daí vocês lá, eu falei, Lala. Tava Lala não, lá. Larissa, né? Não tinha essa intimidade ainda. Agora tá. Larissa, por acaso vocês estão voltando para Joinville? Nós estamos. Pô, vocês me dariam uma carona? Que então a minha namorada mora lá e tal. E elas me deram uma carona. A Larissa e a Ana me deixaram lá num posto de gasolina, aqui no sul. Peguei um Uber e fui pra... Ali começou. Aí eu pegava carona toda semana Direto, com ela. né? Direto. Ou eu ia daqui pra lá e ficava lá em casa, ou eu vinha de lá pra cá. Sempre eu tava pegando carona, rachava combustível, Sim. tomava uns cafés na Meu, estrada, era né? papo bom que passava até rápido, né, Foi Ricardo? muito legal, foi tanto- muito legal. Foi E uma a- época boa demais. E a garantia de que você ia uma vez por semana encontrar um monte de gente para falar do mesmo assunto. Para falar de abelha, o que você tem, o que você fez. Ah, eu tenho não sei qual abelha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa troca, Sim. que é muito rica. Foi. E não só das abelhas, né? De plantas, Tudo, da tudo, vida. tudo. Ali eu fiz uma amizade muito legal também com a Fabiana Barros, que é minha amigona. Ela me dava carona lá de Blumenau, ela passava perto da minha casa, então ela passava na avenida, eu estava lá esperando, ela encostava, eu pegava carona, ia com ela até lá e voltava. Fabiana sempre levando as filhas dela junto, né? Junto. A Juju e a Sempre. Fer. É. Ah, foi uma época boa. E assim demais. foi um ano maravilhoso de aprendizado, de amizades, de formação de laços e tal, e foi muito legal. E acabou que daí em 2019 eu me mudei, voltei a morar com a minha esposa, com a minha namorada, né? Com a Alessandra, Agora que mora em já Joinville, mora aqui, né? já morava, continua morando aqui em Joinville. Em 2018 mesmo ela acabou comprando um apartamento aqui, reformou e tal, ajudei, participei de tudo isso. Aí em 19 eu me mudei para cá. Só que daí começaram as coisas. O que pode ser para alguns um problema, mas que eu sempre vejo como uma janela de oportunidade. Tem lá suas dificuldades, claro, né? Mas assim, vim morar aqui, 10º andar. Lá em Blumenau, eu morava no 5º andar de um prédio que dava de fundos para um parque municipal maravilhoso, cheio Já de tinha as planta. abelhinhas no prédio, Lá eu já né? tinha mais de 30 caixas. Eu Na- tinha 35 no no 5º apartamento. andar do edifício Charilan, no centro de Blumenau, fica do lado do shopping Neumart. Isso, toma um cafezinho. Acabou o cafezinho, babá. E aí eu vim pra cá, e aí o que faz com as abelhas? Eu tinha conhecido um rapaz que me vendeu uma miringuaçu há 2 meses atrás. E no papo, no dia da venda, de buscar abelha, eu falei pra ele, pô, cara, eu tô vindo aqui pra Joinville, eu não sei o que eu vou fazer com as minhas abelhas, que eu vou morar no 10º andar. Sei o que eu vou fazer. Ele falou, leva lá em casa. Ah, beleza, ó, vou lá. Quando eu vim e já tava naquela agonia, o que eu faço com as abelhas? Peguei e liguei pra ele um dia e falei, olha, lembra que você falou? Eu falei, você falou da boca pra fora, tipo papo só, ou tem condição mesmo de eu deixar minhas abelhas aí? Ele falou, vou falar com meus pais, se não tiver problema você traz. Me respondeu que não tem problema, aí eu levei as minhas abelhas, que na época eram umas 40 e poucas, lá pra Piraberaba. O oposto daqui nós estamos hoje, Lucas, né? aqui O no sul, é o Lucas, que foi ele e a família dele, uns queridos, me abrigaram lá por 1 ano e pouco. Ali a gente fez muita divisão, foi também muito aprendizado, uma amizade que dura até hoje, muito legal.
E um lugar maravilhoso que eles têm lá também, cheio de mato em volta. Já fui as lá, abelhas fui lá fazer divisão contigo. Então, a gente fez muita coisa lá, muito lindo legal, muito legal. Mas chegou um momento que eu precisei deixar, né, o local, e nesse meio tempo, que já era 2019, né, isso, eu levei algumas abelhas para o Instituto Federal Catarinense, algumas abelhas minhas, eu levei para lá porque a minha esposa é professora no Instituto Federal no campus Araquari, e ela conseguiu comigo uma caixa de jataí, e aí um dos alunos viu e falou, nossa, abelha sem ferrão, eu vou te dar um presente. Quem era o aluno? Quem era o Richard. aluno? Ah, não era o Vavá? Não, era o Richard. Depois. Ah, foi depois ou Não era nem aluno dela. Ah, tá. Ele foi lá e deu de presente, ele pediu para ela, professora, você não tem uma caixa de abelha e tal? Ela me pediu. Eu falei, mas para que é? Ela falou, eu não sei, ele gosta de abelha, acho que ele quer mostrar. Tá bom, eu peguei uma caixa que eu não estava usando e dei para ela, cheia de própolis e tal. Essa caixa está aqui até hoje, porque ele deu de presente para ela uma manda-saia, que inclusive uma genética, um genótipo, né? O poeta. Que a gente abriu hoje, né? A gente abriu hoje, ela já deu assim, ótima, umas viu? 10 divisões, uma abelha maravilhosa que ela ganhou. E aí a gente teve a ideia de formar um meliponário lá no Instituto Federal. Sim. E aí eu levei mais algumas mandaçaias minhas, levei Guaraipo pra lá, levei Miringuaçu, e aí tinha formado ali um meliponário com a intenção de, conforme fossem dividindo, eu ia tirando de lá as minhas e o próprio instituto ia ficar com as suas próprias caixas de mandaçaia, Guaraipo e tal, e estava indo tudo super bem. Então, nesse meio tempo de eu mexendo com Guaraipo, com mandaçaia e tal, tinha 2 alunos lá do instituto, que era só eu abrir a caixinha e eles estavam ali. Esse cara curioso, aqui, o o Vavá. Vavá, que hoje é meu amigo, e o Bisteca, que é o outro amigo inseparável do Vavá, enquanto eles estavam lá no campus, eram os dois juntos. Parceirinhos. Um e carne. Já fui com eles pra Blumenau, nos eventos já, meu Deus, né? Só alegria, né? É verdade. Então, e aí a gente acabou fazendo amizade e tal. Quando o Lucas me falou que ele ia precisar usar os espaços que as minhas abelhas estavam ocupando lá na casa dele e tal, eu, de novo, com a mesma sensação. E aí eu perguntei pro Vavá, ele já tinha me falado, pô, eu moro num lugar que tem um monte de mato, não sei o quê. Uma riqueza aqui, Do né? mesmo jeito, falei, vim na maior cara de pau do mundo, Uma né? A natureza. necessidade faz a gente dar passos, né? E Vavá, pô, o que você acha? Eu tô com lá, ele falou, bom, vou falar com o Opa e com a Oma, conversou com eles e eles aceitaram me acolher aqui. E eu tô aqui até agora, aumentou um pouquinho, né, a quantidade de caixa, né, Vavá? Um pouquinho, assim. A gente tá se virando aqui, vai fazendo palanque, vai fazendo coisa, meu Deus do céu, tem um mundo Só de os abelhas. gambiarra. Só gambiarra. Ô, Vavá, fala tu aí, como é que tu começou? Foi nesse... Cara, quando eu tempo? conheci o Ricardo, eu já tinha 2 mandaçaias, mas basicamente em 2014 eu comecei o curso técnico lá no Instituto Federal. Aí a minha primeira matéria de zootecnia, que foi a primeira matéria que eu tive assim no curso de técnica agropecuária, foi apicultura. Aí eu vi o negócio, cara, eu achei muito da hora o negócio das abelhas. Eu sempre, como moro no meio do mato, sempre gostei, achei bacana. E eu me interessei pelas com ferrão mesmo. Aí, não sei o que tava dando, acho que na última aula da disciplina, o professor ele mostrou que existiam umas abelhas sem ferrão, mas era, assim, pra ele uma coisa assim mais sem futuro, coisa assim, ele apresentou como algo mais por baixo porque ele não tinha muito conhecimento. Eu falei, caraca, que top! E daí eu fui atrás de me informar. Então, isso em março de 2014, vamos dizer assim. Aí em... Tu era um novinho, né? Naquela época, tu tinha que idade? 15. Imagina, já um menino interessado com 15 anos, que bacana. Aí eu vi isso, fui procurar como é que fazia as coisas, procurei na internet. Aí em setembro, lá no Instituto, sempre tem uma feira chamada CEP, que é Semana de Extensão e Pesquisa. Aí lá tinha um mini curso de meliponicultura. Aí eu fui lá, eles ensinaram a fazer isca e coisa e tal. Aí eu fiz uma isca, trouxe aqui pra casa, coloquei ali no canto. Aí passou 1 mês, 2 meses, passou agosto, setembro, nada.
Aí eu já tinha assim dado por, não vai dar nada. Aí de repente, finalzinho de novembro, começo de dezembro, enxamei uma jataí nessa pet. A felicidade da primeira, Aí eu, da primeira muito isca. doido. Oh, meu Deus. Aí, só que eu agoniado, né? Não conhecia nada. Aí eu peguei em novembro, no Natal eu já estava transferindo a abelha e a rainha tinha feito 2 discos na isca. Então eu acabei fazendo a transferência, mas não vingou. Então eu dei uma leve desanimada, vamos dizer assim. Mas sempre assim, procurando coisa aqui, coisa ali, porque eu tinha gostado. Aí em 2018, eu acho, eu tinha recém, eu não sei se eu tinha feito Enem para passar na faculdade ou se foi o ano que eu fiquei parado. Eu tinha visto alguma coisa, não lembro aonde, de abelha, e eu achei um cara que vendia caixa. Aí eu fui lá, eu vou comprar uma caixa de mandaçaia. Eu comprei uma caixinha de mandaçaia e tá aí até hoje ela naquela caixa, não transferi ela nem nada, tá na mesma caixa, toda rusticazona lá. E eu tinha uma abelha. Aí em 2019 eu comecei a faculdade lá no instituto, se eu não me engano foi 2019. Aí eu, um belo dia sentado num banco na frente de uma jataí que tem no chão lá, passa um senhor idoso aposentado assim, né? Todo desocupado. Vulnerável. Completamente desocupado ali. Aí fala, vocês sabem o que é isso na tua frente? Eu falei, uma abelha jataí, sem ferrão dele. Tu conhece? Eu falei, eu tenho uma mandaçaia. Daí a gente começou E aí começou a amizade, começou a conversar. E eu comecei assim, eu só tinha uma caixa, eu era todo inexperientezão, que nem eu falei. E daí, vendo o seu Ricardo mexer nas coisas ali o tempo todo, eu fui pegando uma noção, uma manha de manusear abelha. Então, basicamente, foi assim que eu comecei na meliponicultura. Que bacana. Legal. E agora já sabe todos os manejos, né? Agora aprendeu, meu Deus, é aula todo dia. A gente vai aprendendo junto muita coisa, né, Vavá? Porque, assim, né, não só na meliponicultura, mas já que estamos falando da meliponicultura, Sim. é assim, você está olhando ali uma situação, vendo e tal, mais mas será que... Né, é mais uma cabeça pensante, a gente tem outras ideias e assim a gente foi manejando bastante, né, Vavá? Fizemos um monte de coisa aqui, nossas abelhas Nem aqui sempre ganha bem. também, né? Exatamente. Nossa, hoje eu vi uma caixa perdas. com furi de uma bugia, quase morri, eu quase chorei. Ai. Mas A gente fica triste. Uma coisa que assim, olha, a gente é uma alegria de ver, assim, conforme a gente começa a avançar no mundo da meliponicultura, sim, a gente vai, além de fazendo amigos, você vai começando a entender melhor como é que funciona o ecossistema que te cerca, as questões ambientais que são importantes e que a gente não dá a devida atenção muitas vezes. A gente começa a aprender sobre as plantas, porque é aquilo. Se você tem um animal que se alimenta do mato, você tem que ter mato. E o que no mato? Flores. Tem que ter flores. E aí a gente começa a plantar, E aí tudo isso junto é tão empolgante que daí a gente começa a fazer outras coisas, como por exemplo, uma das coisas muito legais que a meliponicultura me trouxe foi começar a participar de educação ambiental nas escolas. Então, como o Vavá já falou, lá no Instituto Federal, que a minha esposa leciona, ela usa todo ano as aulas que ela tem e trabalhos na Semana do Meio Ambiente, que acontece em junho, para eu dar algumas oficinas sobre abelha sem ferrão. Ou são aulas, mostrar o que é, do que se trata. Já fizemos oficina de transferência com um amigo também. Eu já fui lá com as crianças, lembra da Aquela vez, escola exatamente, que eu ia falar. Então a gente fez um pacote, uma vez com transferência, que o Ramon participou, a Lala participou. Sim. Um monte de gente, alunos, foram mais de 200 crianças da rede municipal lá de Araquari que participaram disso. A minha primeira divisão de abelha foi lá. E a gente fez na tua caixa, né? É verdade. É verdade. Isso tudo muito bom. E como se não bastasse isso, olha, queria chamar a atenção para isso aqui, que é a AME Blumenau, que nós, amigos do curso, eu e a Fabiana, e depois mais o Sérgio, que é professor biólogo, professor na FURB,
O Edenilson, que já era um dos cabeças do grupo de WhatsApp, é um grande meliponicultor, o Rames e o Djavan, nós nos juntamos e falamos, vamos fazer mais do que um grupo de WhatsApp somente. Sim. Vamos, eu acho que a gente pode. Pô, é difícil, não sei o quê. Vamos encarar. Aí convidamos mais alguns colegas e tal e fundamos a Associação de Meliponicultores de Blumenau, AME Blumenau, que agora, no começo, finalmente, de 2022, nós estamos formalizando finalmente a associação com CNPJ, com tudo, porque a gente está atuando já tem algum tempo. Sim. Fizemos 2 encontros, eles foram. Eu estava até presente nesse dia lá. Maravilhosos os encontros, a gente conseguiu trazer pessoas muito importantes do Brasil, da meliponicultura brasileira, para palestrar lá pra gente. Foi muito legal. A gente participa, a gente enquanto associação, de pesquisas, né, na universidade, na FURB, e tem muitas outras coisas que acontecem, vão acontecer, não vou começar a falar agora aqui, mas para dizer que vários maravilhosos frutos, ó, amigos, Sim. associação, educação ambiental, muita coisa legal que a gente faz. E eu, particularmente, dentro de tudo isso, com o meu amigo Felipe, lá atrás de novo, que a gente começou a falar e coisa de abelha em 2015, a gente teve a ideia, pô, mas vai que você compra, eu vou comprar uma da saia, pô, eu também, vamos fazer o seguinte, vamos comprar abelha junto. Sim. Aí em vez da gente Aquela psita cantando aqui, a trilha sonora, em vez da gente ter uma abelha aqui, outra lá, vamos comprar junto, aí multiplica junto e tal, então assim, desde então ele é meu sócio, e a gente fundou uma empresa que chama Melibis, a gente comercializa méis e abelhas com ferrão e sem ferrão. Das abelhas com ferrão, os nossos méis vêm lá de Urubici. As sem ferrão, tenho parceiros em alguns lugares, mas o principal parceiro é o Roberto, lá em Piraberaba, que me fornece mel de Jataí. O Roberto da AME, né? Não é aquele Roberto da AME, é um outro Roberto, Roberto. lá de Piraberaba. Enfim, então hoje a gente tem uma empresa que faz um monte de serviço, a gente tem abelhas, a gente presta serviço de polinização, a gente dá consultoria, a gente dá aula, a gente faz um monte de coisa. Eu dou assistência a meliponários, eu monto meliponários, a gente faz um monte de trabalhos, isso é a nossa empresa Melibis. Então fala aí os endereços de O página. endereço de Instagram, se colocar Melibis, você vai encontrar tanto no Instagram quanto E produtos também que vocês vendem, exatamente, né? no Facebook também, a gente comercializa própolis, vários tipos de mel e muitos serviços, cera mista, um monte de coisa, tudo relacionado aos produtos das abelhas. Legal, isso aí. E, bom, e agora não vamos se alongar muito. Primeiro eu tenho que falar uma coisa, que eu esqueci de falar e vou falar aqui. Ontem eu fiz uma entrevista com o seu Antônio, né? E a gente falou que o encontro da AMES era no 3º domingo, né? Então é no 2º domingo, tá, gente? Retificando ali, que a gente falou errado, é 2º domingo do mês, né? Os encontros da AMES. Quem quiser participar, tá convidado. Ontem o Ricardo foi lá, já fez os manejos com o pessoal. Manejou lá, foi legal. Foi muito bacana. Fizemos uma divisão por discos de Mandaçaia e uma transferência de Mandaçaia de uma caixa velha, Meu Deus, foi muito inadequada, legal. para uma caixa padrão, uma caixinha racional, padrãozinho legal. Muito bom, né? E assim, olha, eu quero, antes da gente terminar aqui, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para, primeiro agradecer e parabenizar a Lala por esse trabalho que ela faz, que é muito legal, muito importante para a meliponicultura, além de estreitar os nossos laços de amizade. Começou assim, sabia? Quantos cafés que a gente tomou lá em casa? Sim, ia lá bater papo, né? E aí, viu como é que acontecem as coisas, né? Então, isso que a gente estreita laços aqui, esse projeto, né? Esse projeto da Lala aqui de botar o pessoal aí para os meliponicultores a serem conhecidos pelos meliponicultores, que tem tanta gente interessante, tanta história boa para se contar e fica guardado às vezes em grupos que depois está registrado aqui. Mas principalmente o que eu queria falar,
agradecer ao Vavá e à Oma Então, pelo coração gigante que eles têm Verdade. de me acolher aqui, sabe? Eu não teria como ser meliponicultor hoje se não fossem eles. Então, aqui eu faço público meu agradecimento de verdade, Que do lindo. coração, porque como meliponicultor, como pessoa, assim, olha, eu não poderia estar mais bem assistido do que isso. Muito obrigado, vocês são Fascinado. assim, muito legais. Meu Deus, nos recebe. Olha aqui, ó. Ó. Não, olha, a Oma vai ter que. Oma, vem aqui um pouquinho. O carinho, Vamos mostrar a Oma meu pro Deus, pessoal. a Oma precisa vir aqui. Parece Não, a aí, Oma é urgente. uma delicadeza de pessoa, Meu assim. Deus. Olha, aturar esses dois, só falando de abelha. Só fazendo, porque você sabe que dá uma sujeirinha básica, né? Que a E agora que tem umas 10 caixas de tubuna lá embaixo. Oma, todo vem cá um manejo de pouquinho pro tubuna. pessoal. Aparece ali atrás. Que já. mentira que não Vem aqui. acabou. Vem cá, Oma. Nada, imagina. Aqui, ó, do Oma, meu muito lado, aqui, obrigado, ó. meu Deus. Olha, ele fez um agradecimento Ó, especial, olha olha o lá, Paulo. Oma. Gente, essa é a nossa Oma, que é queridona do nosso coração, que é a avó do Vavá, né? E o Ricardo fez um agradecimento, a senhora escutou, não? Ai, Por isso que eu disse que É um mentira que mínimo, não acabou. é um mínimo, meu Deus do céu. Vocês... Nossa, é assim, Nossa, gente, uma toda vez que a importância gente vem aqui, assim, uma gigante. alegria, né? A Oma conta histórias pra gente. Ei, meu Deus, é tão bom estar aqui, Oma. Obrigada, tá, Oma? Você é uma Eu pessoa gosto de maravilhosa, vocês. Obrigada. tá? Mas, E fala, Oma, quer falar alguma coisinha? não, é que o pessoal- Vavá, quando começou com isso, ele queria abelha, queria, meu marido não queria, de jeito nenhum. Ah, Aí um dia ele não podia mais ir lá pra cima. ah. Eu não podia mais ir lá pra cima, né? Daí eu disse pro Vavá, é tua chance. Vai que é sua. Vai, né? Foi bem nessa. Aí dizia, mas o papai vai brigar. Eu digo, opa, não vai mais lá pra cima. Eu disse pra ele. Daí ele disse assim, tá bom. Daí ele foi comprar aquela caixa de abelha ali, coisa, e levou lá pra cima. Aí um dia meu marido, não sei o que foi, eu dei com a língua nos dentes e disse assim, as tuas abelhas. Abelha? Dizia meu marido. Eu disse assim, ele tem uma caixa lá em cima. É, mas eu digo, não tem. Eu disse assim, você não vai mais lá pra cima, então deixa ele ocupar aquilo lá com a abelha. Eu disse assim pra ele. E ficou dali pra frente, ele foi indo. Foi trazendo E as o coisas espaço mais que pra vocês cá. têm aqui, né, Oma? Bem, o espaço que vocês têm aqui, meu Deus, né? legal. É bem, dá pra ter muita abelhinha aí. Nossa. E pra finalizar, Ricardo, fala aí alguma coisa aí, Vavá, também para as pessoas que estão iniciando Sim. na meliponicultura, dá umas dicas aí. Obrigada, Oma. A Oma mora aqui em Joinville, tá, gente? O meliponário é em Joinville, só pra dizer, né? Sim, aqui do lado do eixo sul, né? Aham. Bem num lugar muito maravilhoso. Aqui, é. Ricardo, dá aí Então, uma o mensagem que- final para quem está começando. O que eu daria de mensagem, que eu acho muito importante para quem está começando na meliponicultura, é o seguinte. Eu vejo muita gente falando, não, porque eu estou estudando. Peraí, estudando? No YouTube. Muito cuidado, pelo amor de Deus. No Sim. YouTube tem muita coisa, só que assim, tá tudo lá. Um monte de besteira, inclusive. Então, você vai começar na meliponicultura, conheça uma pessoa, um meliponicultor, um criador, no teu pedaço ou onde você tiver acesso e converse com essa pessoa primeiro. Depois você vai aprendendo, se possível, entrar num grupo de WhatsApp e aprender os caminhos para entrar nesse mundo. E uma coisa muito importante, não saia comprando abelha. Primeiro se informe um pouco melhor, porque você, para comprar uma abelha de um criador idôneo, de uma pessoa que faz os manejos adequadamente, pode te orientar, você já começar no caminho certo, porque para desentortar depois. Então, e tem muita gente muito boa por aí, é só a gente saber os caminhos. E assim, para todos, eu dou a seguinte dica: sempre procurem o site do Instituto Federal Catarinense, que agora, graças ao professor Siegfried, ele coloca um curso online hoje em dia, já é o terceiro ano, esse vai ser o terceiro ano online, o primeiro virou online por causa da pandemia. Sim. O segundo, que foi ano passado, já nasceu online. E agora, ano passado foram 400 vagas disponibilizadas. Eu não sei quantas serão esse ano, mas procurem, se informem, porque lá todo ano tem um curso sensacional, Gratuito, né? gratuito, profissionalizante, com 160 horas de dedicadas. Então é muito legal. Vão por aí, se informem antes de pegar um vídeo do YouTube e achar que, puta, aquilo é legal, porque para quem não conhece, tem gente que fala com uma segurança, cada besteira gigante. Não, é muita Então, informação. é melhor né? se Muita informar coisa. antes Sim. de ir ali.
É isso aí, gente. Fala aí, a Vavá. minha dica é ficar tranquilo que todo mundo faz cagada. Porque nem vocês ouviram aqui, Verdade. o Ricardo começou fazendo... Troca essa palavra. O seu Ricardo começou fazendo coisas que são, entre aspas, ilegais, que é tirar a abelha do habitat natural. Quando era fazer moleque, meu coisinha. Deus. tudo errado. Eu, na pressa, fui transferir uma jataí e acabei acabando com uma colônia que foi na peste. Então, tipo assim, no começo todo mundo vai fazer algumas besteiras. Então, então o importante, que nem o Ricardo falou, é você ir com alguém, conhecer os manejos, ver alguém fazendo. Que daí quando você for ver, ter a primeira caixa, fazer as primeiras coisas, tu vai ter a noção de pelo menos o básico, o que é importante saber. O Vavá e o Bisteca, eles fizeram um monte daqueles com a garrafa PET, né? Aham. Sim, as negócio. iscas. Isca né? PET. Aquelas iscas, fizeram um monte. Saíam, atravessavam a avenida e iam lá atrás no mato. Cheio de pé de tucum, se espetando. Mas assim Botavam que a gente tudo começou. espetado, né? E não conseguiram uma. E olha o que Mas é fizeram. legal, Tem que ser por outro caminho, né, mano? Ó, última coisa. Fala. Se tiverem aqui na região de Joinville e precisarem de orientação, qualquer coisa, mais uma vez, procura lá na Melibis, vai lá no nosso no direct da Melibis e manda uma mensagem para mim que eu atendo, entro em contato e a gente orienta, o que eu puder fazer para ajudar. Plantas aqui do mesmo. Bem também, que é a minha página lá, né, gente? E aí, o pessoal já me conhece, já sabe, tá bom? É isso aí. Obrigada, Ricardo, um prazer. Obrigado a você, é um prazer, meu, minha amiga Obrigada, querida, Vavá. dar uma oportunidade Obrigada, dessas, gente. parabéns. Obrigada pela atenção de vocês aí, o canal. Tô colocando em todos os grupos aí nossas entrevistas, assim, e espero que o pessoal goste, né? Uma coisa que a gente faz de coração, uma coisa simples, mas um negócio assim maravilhoso, né? De passar umas coisas boas aí para as pessoas que estão começando, umas dicas e conhecer um pouco mais dos meliponicultores aí, como o Ricardo falou, tá? Um grande beijo para todo mundo, tá? Vavá, desliga ali para mim. Que tu Pode tá mais deixar. perto. Tchau, gente. Obrigada, Boa sorte tá? aí na Vamos ver que vai ser o toda.